para comentar com vocês que eu observei corrigindo no caderno de vocês, tá? A primeira situação é, na última aula, eu passei para vocês uma atividade da página 181 e 182, a produção de um conto, que as orientações da produção desse conto estava justamente lá na página, a produção do conto ficcional, as orientações estavam na página estavam lá na página 198, as orientações. Teve aluno que não fez a produção do conto, ou seja, não realizaram o conto. Teve aluno que não fez a pesquisa, a origem dos contos, o exemplo de conto e as histórias, a história do irmão Green, que são irmãos aí, que são principais dentro dos pares de contos. Então, teve aluno que não fez a atividade da página 181, nem a produção do conto e nem a pesquisa. Eu só encontrei no caderno atividades da página 162, 164 e as questões que estavam ligadas a esse conteúdo. Pronto. Então, o que eu vou dizer de vocês? Quem não fez, eu vou dar mais um prazo para fazer. Né? Vem pegar aqui o material aqui na escola. Vai. Professor, então agora, o que foi? Qual é a atividade? Leva para casa e aí faz as atividades e volta para mim corrigir, ok? É a página, a produção do conto, que você tem que produzir um conto de acordo com o que eu expliquei sobre conto. A pesquisa, né? O que é que tem que ter nessa pesquisa? A origem dos contos, um exemplo de um conto, né? E a pesquisa sobre a história dos irmãos Grimm. Gente, não existe pesquisa de 3 linhas. Teve gente que fez pesquisa e colocou 3 linhas. Eu dei o visto. Certo? Não quero pesquisa de 3 linhas. Vou repetir. Na prova, professor. Não quero pesquisa de 3 linhas. Dúvida? Professor, eu tenho certeza que eu lhe mandei tudo isso, não era 3 linhas só, tinha bastante até. Isso. Mas teve gente que fez a pesquisa em 3 linhas. Não quero pesquisa em 3 linhas. Eu vou repetir. Não quero pesquisa em 3 linhas. Ficou claro? Sim. Olha lá. E tem a atividade que eu vou corrigir hoje, que é da página 181 e a 182. Certo? Hoje eu vou revisar o assunto de conto. Vou fazer uma revisão do assunto de conto para encaixar na tua mente, novamente. E já vou pedir mais uma atividade hoje. Nós já temos atividade aí, nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos já 4 atividades. Teve aluno que só me entregou uma, faltando a produção do conto. Está faltando as pesquisas. Eu não tenho desespero depois. Eu estou avisando como é. A dúvida... Professor, tenho certeza que eu fiz tudo. Agora, a pesquisa eu sei. Certo. Tem 3 linhas. Que pesquisa dos irmãos Grimm? Dos irmãos Grimm, da origem dos contos, tinha que ter um exemplo de conto. Ah, tá, eu fiz. Gente, eu não aceito. Vocês já estão comigo, iniciaram o ano comigo e sabem como eu sou enjoado nessa questão de pesquisas, de trabalhos. Eu gosto das coisas organizadas. Como é que vocês vão me trazer uma pesquisa de 3 linhas, gente? Não, é o fim do mundo. Ok? Então, bora lá. Quem não está com o livro e quem está com o livro, vamos pegar o livro na página 179, que inicia com um conto, né? É um conto chamado de conto popular.
Então, antes de a gente iniciar a lição, eu vou fazer essa revisão, ok? 179, professor? 179 do assunto conto, e a gente vai entender o que é o conto e como se dá essa estrutura do conto. O conto é um gênero textual, tá ok? É um gênero textual. E o conto, basicamente, ele está muito ligado, ele tem uma também. Primeiro que a gente tem que entender que o conto é uma narrativa. Então, se é uma narrativa, a gente estuda a narração lá no primeiro bimestre. Se é uma narrativa... Eu não tô com o livro. Vamos lá, novamente. O conto é uma narrativa ficcional. Se é uma narrativa ficcional, significa se é uma narrativa, se é uma narração, é obrigatório que vocês utilizem personagens, que vocês deem nome a esses personagens, que esses personagens eles têm que ter uma história, eles têm que ter um clímax, tem que ter um fim. Então, todo conto é uma narrativa, porém é uma narrativa ficcional. Se é ficcional, é uma coisa ligada à imaginação. É uma coisa criada pela tua imaginação. Então, repetindo para encaixar na sua mente, sexto ano. O conto é uma narrativa. Se é uma narrativa, ele tem personagens, ele tem clímax, ele tem início, meio e fim. E é ficcional porque ele é algo criado através da sua imaginação. Porém, o conto, o que vai diferenciar o conto de outras narrativas é que o conto ele é um pouco bem menor. Então, o que acontece? Né? Dentro do conto, nós temos aí um limite de ações. Então, tu não pode escrever, porque senão o conto ele vai ficar muito longo, né? E ele passa a ser uma história narrativa muito longa. Então, o conto, nós temos um número reduzido de personagens, sempre num conto nós temos 3 ou 2 ou 4 no máximo personagens, né? E dentro do conto, o narrador ele constrói, né, a sua visão da sua história. Então, a partir do que o narrador está construindo da mente dele, é que a história ela vai ganhando vida. É o momento em que a história ela vai ganhando toda, né, o seu contexto. Vamos supor, lá na página do livro, página 179, nós temos um conto. E esse conto tem como título O Cemitério. Observem que nesse conto aí da página 179, O Cemitério, nós temos um número reduzido de personagens, nós temos aí um narrador que coloca o seu ponto de vista. Quer ver? Ele diz o seguinte: pelas ruas de túmulos fomos calados. Eu olhava vagamente aquela multidão de sepulturas que trepavam, tocavam-se, lutavam por espaço, na estreiteza da vaga e nas encostas das colinas ao lado. Algumas pareciam se olhar com afeto, roçando-se amigavelmente em outras. Transparecia a repugnância de estarem juntas. Havia solicitações incompreensíveis e também repulsões e antipatias. Havia túmulos arrogantes, imponentes, vaidosos e pobres e humildes. E em todos, não acredito,